Vamos lá, que não tem muita coisa divertida hoje não, pessoal. A começar pelo que a gente está colocando no início dessa edição. Essa disputa, até então, uma disputa velada, uma disputa um pouquinho mais de bastidor entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles têm uma disputa a respeito das regras de tramitação de medidas provisórias no Congresso. Isso daí é uma palavra enorme, diz o seguinte: quem é responsável por começar a analisar o quê? Está tudo parado. A reportagem é de Tainá Farfan. Senhores senadores, senhoras senadores, Pacheco decidiu instalar as comissões mistas para analisar medidas provisórias. Após semanas de crise, os dois presidentes das casas legislativas se reuniram em um almoço nesta quarta-feira para discutir o assunto, mas não chegaram a um consenso. A volta das comissões mistas foi decidida por unanimidade na reunião de líderes do Senado dessa quinta. Ao todo, 29 MPs estão travadas no parlamento, à espera de uma resolução por impasse. Pacheco vinha sendo pressionado pelo governo para resolver o assunto e retomar o rito previsto na Constituição, o que enfraquece o poder do presidente da Câmara de indicar relatores para as matérias. Retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara, e com isso, retirando o poder concentrado da presidência do Senado e da presidência da Câmara dos Deputados na condução de medidas provisórias. O Senado chegou a propor a Lira a aprovação de uma PEC que autorizava a análise das MPs direto em plenário, mas previa a alternância de relatorias entre as casas, o que não foi aceito pelo presidente da Câmara. As medidas provisórias são editadas pelo Executivo e entram em vigor imediatamente, mas dependem do aval do Congresso para não perder a validade. Senado e Câmara têm até 120 dias para aprovar ou reverter a iniciativa. O rito constitucional para a votação foi suspenso em março de 2020, durante a pandemia, diante da redução das atividades no Congresso. Desde então, as MPs estavam sendo votadas diretamente no plenário das duas casas, começando pela Câmara. Arthur Lira criticou a posição de Pacheco e disse que a decisão não vai andar na Câmara. E ainda alertou que a iniciativa do Senado pode causar prejuízo para o governo Lula, avisando que as MPs podem perder efeito se o Senado insistir em retomar as comissões mistas. Diante do cenário atual, o presidente da Câmara pode atuar para tentar garantir que os deputados não compareçam às sessões das comissões mistas, inviabilizando a votação. Se o Senado insistir numa decisão draconiana de fazer unilateralmente a instalação e unilateralmente a indicação, porque o presidente do Senado só pode indicar líderes e vice-líderes da Câmara. Como os líderes da Câmara estão contra, o que é que vai sair disso? Instala, não delibera, pode derrubar as medidas provisórias todas do governo. Na coletiva, Lira anunciou que as 13 MPs restantes do governo Bolsonaro foram liberadas pelo Senado e serão votadas pelos deputados na semana que vem, ainda com o rito adotado durante a pandemia. Deixa eu começar por você, Daniel. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com dois ex-presidentes da Câmara dos Deputados. Como foi uma conversa particular, não vou mencioná-los. Mas o conteúdo da conversa é o seguinte: eles assinalam uma mini crise institucional grave, severa, e assinalam um sinal, eles colocam como uma desagregação perigosa. Quem poria a ordem nessa desagregação? Na verdade, quem está pondo muita desordem nisso é Arthur Lira, e ninguém está conseguindo dobrá-lo. Acho que vale a pena a gente dar uma noção para quem está acompanhando do que está em jogo, porque temos 13 medidas provisórias já editadas no governo Lula desde 1º de janeiro, e aí a gente está falando desde a mais básica de todas, que é a reestruturação do próprio governo. Então, a gente tinha um Ministério da Economia que foi cindido em várias pastas. Se essa medida provisória caduca, perde a validade, volta o Ministério da Economia tal qual era anteriormente no governo Bolsonaro, acaba Ministério da Fazenda, Planejamento, Trabalho e Previdência Social. Tem MP do CARF, tem MP da FUNAS, MP do COAF, até MP que recria o Bolsa Família. Então é um tema importantíssimo. Por que Arthur Lira está querendo tanto seguir
no rito de tramitação que foi instaurado durante a pandemia e nunca se voltou. Porque ele tem mais poder, pura e simplesmente assim. Ele tem mais poder porque as comissões mistas funcionavam de uma forma em que o Senado indicava uma parte dos integrantes, a Câmara outra, votava-se um relatório, esse relatório ia para votação na Câmara e depois no Senado. Sem a existência dessas comissões, Arthur Lira passa a deter o comando de indicar diretamente o relator na Câmara. Esse relatório aparecia muito em cima da hora, já perto de a medida provisória expirar. Era só em cima da hora que os próprios parlamentares ficavam sabendo o texto que vinha e aí apareciam emendas jabutis, as mais malucas possíveis. A sociedade organizada não conseguia sequer reagir a tempo e o Senado pegava o prato pronto e tinha pouquíssimo tempo para votar. É isso o que está em jogo no fim das contas e eis a razão de tanto poder do Arthur Lira e o porquê de ele não querer mudar o rito de tramitação. Caio, o Arthur Lira teve uma votação chamada histórica. Consagrou-se presidente da Câmara. Pacheco já não foi bem assim no Senado. Teve concorrência, teve uma eleição. Houve até muita especulação se ele conseguiria se manter onde está. É isto que está acontecendo? A Câmara se julgando mais importante que o Senado? William, eu não vou tanto por aí. Eu vejo que o Arthur tem um ponto, ele tem um ponto. Ele pode até, eventualmente, a partir de um debate sério, correto, democrático, justo, como devem ser os debates, levar essa conversa adiante. Ou seja, o conteúdo está ok, ele pode estar correto por diversos fatores. Agora, a forma não, porque, de fato, a forma como é hoje as comissões provisórias, né, o avanço de medidas provisórias, ela trava, ela é demorada, ela é lenta, a Câmara está subrepresentada sim, dentro das comissões mistas, são 12 de cada casa, quando uma casa é 5 vezes maior do que outra, ele tem um ponto. Agora, a forma como ele está colocando isso para o debate está travando tudo. Hoje ele apontou que o Pacheco foi truculento, mas não foi o Pacheco que está sendo, não é o Pacheco que está sendo truculento. É a forma, é o Arthur não vendo como lidar com uma situação na qual ele está numa posição inferior, porque bastou uma questão de ordem ali, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso, assinou e vida segue. E isso está na Constituição, a forma como o Rodrigo Pacheco está defendendo. Então, assim, deveria-se levar esse debate por um outro formato. Agora, eu não vejo muito um rescaldo, seria um quarto turno, talvez, né? Se a eleição das mesas foi o terceiro turno da eleição presidencial. Eu não vejo por aí, mas eu tenho uma certeza. O grande prejudicado disso se chama Lula, se chama Palácio do Planalto, que já estava num movimento, num ambiente muito árido, muito difícil ali na articulação política dentro do Congresso Nacional. O jogo não começou. A gente daqui a pouco está em abril. Nada foi votado, nada relevante foi votado. Não, então, sem fazer demagogia, Caio, eu acho que o grande prejudicado é o país inteiro. Sim. Porque a qualidade, o mérito, a importância das MPs que estão paradas dispensa. Nós trouxemos isso na reportagem da Tainá Farfan. Há assuntos desde a organização dos ministérios, passando aos programas sociais como Bolsa Família. O que está em jogo daí é de interesse nacional. Agora, quando a gente olha, Felipe, o que... Eu estou usando a palavra que ouvi de quem já esteve dentro dessa trincheira, presidindo Câmara dos Deputados, 2 ex-presidentes de Câmara dos Deputados. Quando a gente ouve deles a palavra desagregação, imediatamente a gente pensa na relação também com o Executivo, porque o que o Caio acaba de descrever, da posição do presidente da República diante desse caos, posso falar isso, Caio? Sim, exatamente. Apagão também, né? Apagão, caos, como se quiser. A gente pergunta, bom, e onde é que está aí a outra força política? Onde é que está a outra força política? Você Do caso é do governo, claro, do Executivo. Ele tem o maior interesse em resolver isso. Exatamente. Ele não pode dizer isso aí é problema deles. Mas parece que o governo Lula
fica ressabiado, né, de se meter na briga entre os presidentes das casas legislativas, né? Já não quis apoiar uma candidatura alternativa, então fica um pouco na mão do Arthur Lira, mas também não pode se distanciar do Rodrigo Pacheco, e agora a briga é entre eles. Agora, eu concordo com o Caio, com o Daniel, o Arthur Lira está disputando poder e está querendo mudar as regras do jogo conforme os interesses dele, em razão da votação que ele teve para a reeleição, 464 votos de 513, quer dizer, ele tem um controle da Casa Legislativa que só perde para gente como Xi Jinping, lá que teve quase 3 mil contra 0, né, na sua reeleição para o 3º mandato na China. Então você tem uma regra na Constituição que prevê as comissões mistas, formadas por senadores e deputados, depois passa pelo plenário da Câmara e do Senado. Houve uma excepcionalidade na pandemia, aí tiraram a comissão mista, ficou de plenário a plenário. Passou a pandemia, volta a comissão mista, esse é o natural. Agora o Arthur Lira não quer perder poder, porque ele indica o relator da MP, porque a palavra final acaba ficando com a Câmara, ele tem receio que os senadores coloquem jabutis na medida provisória que não sejam aqueles do interesse dele, e a maneira como ele se coloca, né, que era o que o Caio estava se referindo, é uma maneira autoritária, né? Ele falou, olha, não, se botarem as comissões mistas, metade vai ser de deputado e não vai ter tramitação, porque a gente vai travar isso aí. E ele politiza, porque é claro que existe um componente de rivalidade com o Renan Calheiros, rival dele em Alagoas, que apresentou a questão de ordem, então ele fala, Alagoas não pode parar o país, nem o Amapá. Mas a Constituição está do lado do Pacheco. Posso pedir a você um segundinho de paciência, porque justamente essa referência que o Felipe fez agora, a gente tem no material? Claro, William. Confiram, o impasse, o que o Felipe estava falando agora disso, vamos trazer para você o exemplo do que ele está falando. O impasse entre as duas casas está levando a uma troca, farpas é pouco, viu? Está levando uma troca de cotovelada mesmo, de carrinho no céu da boca, como se fala em futebol, entre o senador Renan Calheiros e Arthur Lira. Isso está sendo travado, claro, nas redes sociais. Olha só, o Renan escreveu há 55 anos, Arthur Costa e Silva editou o ato institucional número 5. Outro tiranete, Arthur também, quer rasgar a Constituição e baixar o Lira para fechar o Senado e usurpar as nossas funções. As MPs são provisórias, a democracia, a separação dos poderes e o bicameralismo são para sempre. Aí veio a resposta do Arthur, o Lira. O som da liberdade de expressão é que permite até os... Espera aí, deixa eu ver. É o Arthur Lira agora, não é isso? É isso, tá. O bom da liberdade de expressão é que ela permite até os bobos se manifestarem, embora, no geral, se comportem de maneira ridícula, panfletária e incendiária. Para gente desse naipe, o melhor seria a cadeira do psicanalista, não a do parlamento, pois em nada contribui com a democracia. Tá bom o clima, Raquel? Sabe, William, que estava até recuperando aqui, tem um político norte-americano, Thomas Phillip, que o apelido dele era Tip O'Neill, que ele representou Boston, Massachusetts por 3 décadas. Ele tem uma frase muito célebre, que toda política é local. E é isso que a gente está assistindo, né? Política do Alagoas, entre o Senado e Câmara dos Deputados. Tomando conta do Brasil. E devido às habilidades políticas dos políticos de Alagoas, né, do Renan Calheiros e do Arthur Lira. Esse conflito, eu tenho a sensação que ele tem 3 dimensões. Essa dimensão dessa política comesina local, que acaba tomando conta e parando o país. Uma dimensão que é institucional, que é o Rodrigo Pacheco, e que também é pessoal, que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira não conseguem se entender desde antes da eleição da mesa. Estão com muita dificuldade nesse relacionamento e nessa relação institucional entre a Câmara e o Senado, que já é complicada, e já é complicada há muito tempo. E tem uma dimensão constitucional também, que acho que ela explica um pouco de toda essa reclamação da Câmara. Sim, está na Constituição a previsão da comissão mista, está tudo do lado do Pacheco. Mas existe uma reclamação, e isso é discutido, de que o Senado tem muitas atribuições que são só dele. Né? Quando você sabatina o presidente do Banco Central, das agências reguladoras, de embaixadores. E a Câmara tem essa sensação, como o Caio falou, até de estar subrepresentada dentro da comissão, de estar subrepresentada em suas atribuições. Assim. Existe esse conflito já antigo
dentro da Câmara dos Deputados, essa percepção de que o Senado, até pela sua senioridade, devia ser a casa revisora. E acaba não sendo. A nossa Constituição ela é confusa em relação a isso. Então, ademais dessa política ser local, eu acho que existe um conflito de fundo também que fica atrapalhando o país. Sim, o conflito de fundo ao qual você se refere, que muitas pessoas às vezes ignoram no sentido que se esquecem que o verdadeiro representante do povo é o deputado federal. Não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente da República, é o deputado federal. Esse é o representante do povo. No nosso sistema, o Senado é, sim, de certa maneira, a casa revisora e representa a federação. E ele tem uma outra composição e é eleito de uma outra maneira. Mas aí a gente volta para a questão de fundo, que é que a própria Constituição preconiza que essas duas casas legislativas atuem de maneira harmônica. Alguém precisa se empenhar pela harmonização da situação atual. E aí é que eu volto à questão que eu estava colocando para o Felipe. Como é que está a liderança política do Lula nisso, Daniel Rittner? Então, William, amanhã, às 10h30 da manhã, o Palácio do Planalto organiza uma reunião com a própria, sob o próprio comando do presidente Lula, ministros da área política e os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso para tentar colocar ordem na casa. E uma das possibilidades cogitadas, pelo menos o recado foi esse hoje, que não se descarta, caso as MPs travem mesmo, a transformação dessas 13 MPs que estão paradas em projetos de lei em regime de urgência, porque aí não seguiriam esse ritual em torno do qual Lira e Pacheco não concordam, seguiriam com um tempo também mais ou menos similar, mas sem validade imediata. Não acho que isso seja a solução, acho que isso está longe de ser a solução, mas desponta como uma última alternativa e o governo começa a se organizar tardiamente a partir de amanhã. Só queria destacar, se você me permite concluir esse raciocínio, a importância da questão das emendas Jabuti. Isso é um troço perigosíssimo e pouco notado nessa discussão. No modo Arthur Lira de tramitar as MPs, esses relatórios que vão ser votados pelo plenário da Câmara dos Deputados, chegam em cima da hora para votação. A gente viu isso, por exemplo, no auge da pandemia, e aí sim não dava para as comissões funcionarem, mas a gente viu isso no caso da MP da Eletrobras. Nessa MP surgiram de último momento. Eu lembro que os jornalistas que estavam cobrindo a votação dessa MP não tinham acesso ao texto, assim como o empresariado, sociedade civil organizada, os próprios deputados e senadores não sabiam exatamente o que estava sendo votado, porque o relator traz de último momento, 15 minutos antes da votação, um novo texto, que as pessoas não entendem direito o que é, às vezes com custos, criando gasodutos, criando indenizações para estados, criando estabilidade de funcionários. Então, vem uma série de medidas que as pessoas sequer sabem o que está sendo debatido e o que está sendo votado. Ok, Daniel. Eu lembro exatamente é uma falta de transparência disso, total. Daniel. Eu lembro exatamente dessa votação e desses minutos. A gente não sabia o que estava sendo votado. Ok, mas nós estamos diante de uma crise, digamos, nós estamos quase já denominando, carimbando isso aí como crise institucional, quase, está na beira de. Agora, Caio, o que o Lula está mandando o PT fazer nesse caso? Que há senadores do PT que assumem, digamos, um pouco a posição do Senado diante disso e ao líder do governo do PT, o deputado Zé Guimarães, na Câmara dos Deputados com uma outra visão? Ou como é que o principal partido do governo está vendo essa questão? O principal partido do governo quer solucionar o quanto antes, né? Assim como o governo. De que jeito? O governo, perdão? De que jeito? Não, o governo, ele já estava, amanhã não é a primeira, né? O Daniel sabe também disso, não é a primeira vez que o Palácio está pondo os pés nisso, mas o Palácio estava, pelo que eu sei, o PT também, observando, tentando deixar os dois gigantes
se resolverem, né? Presidente da Câmara e presidente do Senado. Por quê? Porque agora, do jeito que está hoje, agora, nesse horário, né? São 10h22, a situação é a seguinte, as comissões serão instaladas porque o Pacheco assim o quer, só que na prática elas não funcionarão, porque haverá um kit obstrução na Câmara dos Deputados, ou inviabilizando a instalação delas, ou inviabilizando a votação dos relatórios nas comissões, ou inviabilizando a votação no plenário da Câmara, e kit obstrução é o que se sabe fazer muito bem, tanto a Câmara como o Senado. Então, esse é o cenário, é um não cenário, hoje, agora, 10h23 da noite. Agora, eu queria colocar uma questão, William. À vontade, Esses debates sobre o processo legislativo, eles são pendulares. Assim como disputas de poder entre presidentes da Câmara e do Senado, eles são pendulares. Por isso que eu teria, assim, não que eu esteja normalizando, mas eu pelo menos já vi, nos 10 anos que eu morei em Brasília, sendo setorista de Congresso Nacional, diversas vezes, diversos embates. E mais ainda, debates institucionais entre Câmara e Senado, é o mesmo poder, mas institucionais ali entre as duas casas, relacionados a medidas provisórias, inúmeras vezes. A forma como hoje a Constituição trata, que é essa comissão mista, ela é recente. E ela não foi a última alteração, ela não será a última alteração, porque agora já vem esse assunto de novo. É um debate recorrente, que, em suma, tem a ver também com a eficácia do Congresso Nacional e do processo legislativo. Porque as emendas jabutis, que sim, devem ser criticadas, aparecem de última hora, elas entram por quê? Porque as medidas provisórias é o caminho mais fácil de um projeto, uma ideia virar lei. Porque mesmo essa solução dos projetos de lei tem que tramitar, tem que passar pelas comissões. Se você for seguir o rito legislativo tradicional, ele é super analógico numa sociedade que hoje é super digital. Que é o argumento do Lira. Sim. O pragmatismo dele é dizer o seguinte, se eu for seguir o rito, tal como ele até aqui valia, atrasa tudo, certo? Raquel, você... Não, só queria complementar, estava perguntando para o Caio e para o Daniel, que observam muito de pertinho, né, como é que o governo está se organizando. E hoje um observador, que muito arguto da cena política em Brasília, ele me dizia o seguinte: o governo está muito perdido nessa discussão e a consequência disso para ele é que vai ficar caro cada projeto que ele for aprovar. Você se associa a essa interpretação, Felipe, um governo perdido diante dessa situação? Diante dessa e de várias outras, né? Não, vamos pegar a gente tem visto nos últimos dias. Não, essa está perdida, está dividido entre duas lideranças, precisa do apoio das duas, não sabe exatamente o que fazer, e dentro do próprio partido há divergências entre senadores e deputados. O Jacques Wagner, senador, ele está com o Rodrigo Pacheco, acha que não pode ficar parado e está defendendo aquilo que é próprio da Casa Legislativa que ele ocupa. Então, sim, realmente tem um imbróglio. As medidas provisórias são essas normas com força de lei, vigoram por 60 dias, pode ser prorrogado por prazo igual, então são 120 dias, já passaram 80 de governo, tem algumas ali que foram feitas até o final de janeiro, então já estão com uns 50 dias, você precisa de um tempo de tramitação aí de 2 meses e pouco, para que elas não caduquem, há uma demora, então assim, tem um ponto legítimo de argumentação, mas isso é para levar a uma proposta de emenda à Constituição, que aí precisa de 308 votos na Câmara, precisa de muitos votos no Senado, certo. Não por esse caminho arbitrário do Lira. O Lira tem... Por favor, Daniel, você ia falar que te interrompi para você. Engraçado que até a semana passada, a área política do governo achava que uma solução bastante factível para esse impasse entre Lira e Pacheco era uma proposta de emenda constitucional regulamentando de uma nova forma a tramitação das MPs, uma começando pelo Senado, outra começando pela Câmara, alternando cada uma das casas, e achavam que isso podia ser, de fato, uma solução, né? Aí veio uma ação de inconstitucionalidade do senador Alessandro Vieira, e teve muita gente que viu nisso o dedo de Renan Calheiros, achando que o senador Alessandro teria feito esse movimento, na verdade, por sugestão, ali estimulado por Renan Calheiros contra Arthur Lira. Então tem muita coisa aí nessa briga que a gente estava comentando, esses 2 tweets aí que você narrou, inclusive uma fofoca que corre aqui, não sei, não consegui apurar se ela é realmente a verdade, mas uma fofoca que corre... O jornalista adora fofoca, somos obrigados a reconhecer. Já que você começou, agora fala com a fofoca. Né? Estavam convidados para embarcar para a China com o Lula, Arthur Lira
e Rodrigo Pacheco. Pacheco topou. O Lira estava pensando. No momento que Renan Calheiros confirmou, Lira desistiu. Não podem viajar no mesmo avião.